Atualmente eu estou na gerência de serviço de acolhimento de crianças e adolescentes. Para crianças, adolescentes e jovens. Vou apresentar um pouquinho da estrutura dessa gerência, essa mínima gerência e tão grande gerência. A gerência de serviço de acolhimento de criança e adolescente, ela está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, dentro da Subsecretaria de Assistência, vinculada à coordenação de proteção social da alta complexidade, vinculada à diretoria de serviço de acolhimento. E aí a gente fez, dentro da GEACAD hoje, nós temos de execução direta, sem parceria, vinculados a essa gerência, a SAICA 1, área jovem, parceiras e não parceiras. E do ladinho aqui eu queria dar uma ênfase, estão vendo? É incentivar, que a gente separou e colocou central de acolhimento, 2 centrais, e aí responde um pouco do que a Mona vem trazendo de questionamento, Então, há pouco tempo a gente vem redesenhando, remodelando essa central de vagas, que antes atuava em todas as temáticas de acolhimento, e a gente viu a necessidade de retomar algo que já foi construído lá atrás, que é uma central própria para criança e adolescente, um espaço diferenciado, qualificado com atendimento às demandas de crianças que chegam em qualquer hora, Aí aqui, dentro da gerência, hoje nós temos todos os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, vinculados, através do termo de parceria, são organizações da sociedade civil que executam esses serviços, são 11 bosques que executam os serviços, e aí nós temos aí 8 abrigos institucionais, 30 casas-lares descentralizadas, e assim, para nós é um ganho muito grande a gente conseguir fazer parte do reordenamento, um serviço de acolhimento familiar, que é executado pelo Aconchego, uma república para meninas, egressas de serviço de acolhimento, que é execução direta, e uma SAICA, que é uma única unidade de execução direta. O resto todos são executados pelos nossos parceiros, através de termos de colaboração, pela Mirovski. Total de vagas hoje disponível na rede, a gente tem para oferta 474 vagas, atualmente acolhidos 437, isso muda, Porque eu entendo que é muito dinâmico, é um organismo vivo, eu falo. Hoje pode ter esse número, daqui uma hora já muda tudo. E atualmente 20 vagas disponíveis, 4 famílias acolhedoras estão disponíveis, porque a família acolhedora, diferente da entrada de serviço de acolhimento institucional, ela tem suas diferenças, que depende da disposição da família, do perfil da família, e não da questão da vaga. E aí eu trago, Mona, também para falar da sua, para trazer, e acho interessante você se colocar nesse papel humilde de querer participar de construções conjuntas com a rede de proteção de criança e adolescente. Posso falar porque é uma honra eu ter participado da construção da primeira, não é a primeira versão. A primeira versão ela iniciou em 2023. E o que é isso? Em 2013. E foi uma necessidade de uma criação de uma unidade que não está dentro do sistema do SUS, que é a Central de Acolhimento da Criança e Adolescente. Ela iniciou como Central de Acolhimento. Por que ela iniciou? Exatamente pelo esse tema que a gente está falando aqui hoje, 10 anos depois, acolhimento emergencial. E essa cartilha, ela é tão interessante, olhando ela, eu olhei a primeira edição ontem, até vi a reportagem da doutora Luísa fazendo a divulgação da época, e fui olhar de novo, porque eu ouço essa cartilha, tá ali, na minha bolsa. Fica aqui, na minha bolsa, é o tempo todo. E
Quem quer saber como é que funciona, é só ler a cartilha, né? Ela é tão simples, né? A minha filha de 14, meu filho de 14 anos, ele entendeu. E aí a gente desenha essa época, só não tem desenho, mas está bem explicado. A gente faz uma diferença muito grande sobre o acolhimento emergencial e o institucional, né? Então, eu trouxe aí a cartilha, trouxe alguns itens que falam, né? Como que foi feita a construção do fluxo, justamente para te fazer essa diferenciação do acolhimento emergencial e social, porque é uma demanda, naquela época, foi avassaladora, a gente não tinha vaga, e a gente viveu isso agora há pouco tempo, pós a eleição dos conselheiros tutelares, né? Na época da primeira edição e da segunda edição, a gente teve a participação dos conselhos tutelares. Se você pegar, tem até todos os conselhos como representantes, né? E aí eu trouxe um quadro geral comparativo, na verdade, sobre os registros de acolhimento de 2022 e 2023. Então, aqui está. Mas a gente tem outros gargalos além do Conselho Tutelar, como é a saída dos meninos em audiência de liberação do ato infracional do NAI para a central de acolhimento. Acho que na outra vai parecer melhor, prefiro. Então, assim, é melhor para até explicar. Então, para vocês terem essa noção, né? O número de acolhimento, de solicitação, porque nem todos viram acolhimento, tá, gente? Eu vou explicar como é que funciona a nossa central. O número de solicitações de acolhimentos emergenciais de 2022 a 2024. Aí eu tenho o NAI, né, que é esse núcleo de atenção integrada, que é vinculado a Sejus, que é onde os meninos cometem, após cometer um ato infracional, passam por uma audiência. Nessa audiência, muitos são liberados. E aí, como não tem um responsável legal, a equipe de lá não consegue localizar um responsável legal, diferente do que a gente entende como proteção e direito de ir e vir, eles precisam de alguém para se responsabilizar por eles. E aí tem a prima pobre da política, né? Assistência. E onde vai parar? Lá na central. Né? Nesse lugar onde a Amanda acabou de falar, que está pingando, que funciona desde 78 e que a gente realmente quer mudar, né? Isso fica muito bom. Então, assim, desde 2013 existem várias discussões e avanços e retrocessos desse processo que envolve o acolhimento emergencial e que envolve a entrada de crianças na rede do sistema de acolhimento. Aí lá, né, tem a judicialização, transferência, e aí essas transferências acontecem como? Gente, eu falo menino, mas é carinhoso, tá? De uma maneira realmente de quem se importa, porque eu trabalhei muito tempo no acolhimento. A apropriação ali, obrigada. Então, assim, por apropriação é os meninos. Então, o menino evade o serviço de acolhimento, né, busca o conselho tutelar após 24 horas, e esse menino vai parar na central, e aí, quando vai ter a vaga desse menino, já não tem mais vaga e ele vai para uma outra instituição. Então, que está os 37%. Outros órgãos, aí, enfim, casos que a central colocou como saúde, mas dentro do fluxo todo mundo tem que entrar pelo conselho tutelar ou o judiciário. Aí, porcentagens, que a Laine já falou, né? Então, assim, 2024, 60% até agora, né? Terminou o ano, 60% de acolhimento emergencial, demanda espontânea, e aí depois lá de novo vem o NAI como segundo órgão que mais solicita acolhimento, e outros órgãos, transferências. E aí, aquilo que a Laine também falou, a gente tentou fazer de um jeito mais bonitinho para mostrar quais são os conselhos tutelares que mais solicitam acolhimento emergencial no Distrito Federal, né? Então, lá tem o quantitativo de 2022 até 2024. O CT de Taguatinga tem um diferencial, né? Eu fico raro a gente tivesse aqui, que ela ia falar sobre isso.
e tem mesmo um diferencial. Ele está ali no meio onde ficam a maioria dos serviços de acolhimento de criança e adolescente, onde está concentrado um número grande de acolhimento de adolescentes, né? E eles acabam recorrendo a esse conselho tutelar para retornar ao serviço de acolhimento. Faixa etária, a gente colocou a faixa etária, né, atualmente, das solicitações, então tem lá, né, 63% a demanda vem de adolescentes de 13 a 17 anos, né? Depois vem criança de 0 a 2 anos. Motivo, gente. Dá mais Do trabalho. acolhimento. Dá mais trabalho, né, Dil? Adolescente e bebê. Motivo do acolhimento. Integração e audiência pela prática de ato infracional. Está desse jeito, porque não é um dado tratado, é um dado que a gente buscou na central de acolhimento, então os registros ainda não estão organizados como devem ser, né? Tem muito trabalho para ser feito dentro dessa nova central de acolhimento, desde a capacitação continuada, desde a estrutura física, mas enfim, quando eu coloco ali liberação e audiência é exatamente o sino do NAI. Eles chegam como? Conselho, né? Que está lá com a criança, está com o adolescente que realmente sofreu uma violação de direito, é disso que nós estamos falando, né? E chega dando um camburão, né? Chega dando um camburão algemado. A doutora já está aqui? A gente já brigou muito quanto a disso. Teve avanços, mas ainda chega, né? Não sei se alguém da central quiser depois comentar a respeito. E lá, incrivelmente, os meninos falam. Eles falam que não querem ir para o acolhimento, porque a primeira coisa que a gente pergunta, né? Você sabe onde você está? Você sabe o que é um serviço de acolhimento? Você sabe o que é uma medida protetiva? E lá eles falam que não querem ir. E está tudo bem. Muitos já se organizaram de uma outra maneira. Então, ou tem uma namorada, ou mora com a avó, ou não quis contar para o atendimento técnico lá do NAI, para não envolver a família na questão do ato profissional, mas lá na central eles contam, né? E aí está aí a porcentagem de 348 integrado. A gente faz um papai de integração, então a gente faz esse atendimento, ouve esse menino, ele passa as informações, a gente faz contato com a rede, a gente aciona o CREAS, a gente verifica se tem todos os benefícios da assistência, e aí a gente faz a integração segura, né? Segura e acionando toda a rede. E 98 acabou indo para acolhimento, né? Uma outra coisa que foi falada que dói hoje meus ouvidos, assim, não dói porque não dói no sentido que a gente precisa discutir. Quando a gente fala de abandono, na verdade, negligência. E aí, como cobrar dessas famílias muitas vezes, né, posicionar que houve uma negligência, se essa família nem sabe que está atuando, né, está violando um direito dentro da negligência. E aí, isso são dados que a gente trabalhar. Isso tudo, essa forma que está aqui, é o que vem dentro, que é um outro problema. Sabe, Mônica, a gente vai ter que conversar mesmo. Como vem as informações do acolhimento? Vem sem nada. Esse menino aí que você falou, que está tremendo, ele chega lá na central, sem nada. Né? Sem nenhuma preocupação. Quem foi lá na casa dele pegar uma roupa, dar um leite, igual a Dona Francisca. Dona Francisca, a hora que ela me falou, não sei se ela ainda está aqui, nossa, ela falava, eu só lembrava do que a gente atendia na central, né? Meu Deus, que desespero. Que desespero, né? Assim, a avó dá uma madeira pro menino ser acolhido. Gente, que lógica é essa de proteção? Que lógica é essa que nós estamos falando? Não sei lógica. E uma outra coisa também que acontece muito é a questão da conflito familiar. Tudo virou conflito familiar. O que vem lá no acolhimento emergencial? O que vem lá no encaminhamento do conselho tutelar? Conflito familiar. Só. Né? E aí a gente tem sim acolhimentos feitos por uma questão de
diferença de religião, né? Sim, Vou deixar você falar ali, eu quero compartilhar. tolerância religiosa. Identidade de gênero, muito, né? E simplesmente porque o menino transgride as regras que é imposta pelos pais. Porque adolescente fala, gente, é difícil, eu tenho dois. Eles falam, eles vão questionar, eles estão no papel deles de protagonista, eles vão fazer isso. E é difícil dar para adolescente. E às vezes a família não está preparada. E já aconteceu, sabe, irmão? Assim, estou falando nesse mandato, mas ainda na minha época, quando eu estava lá na central, na primeira central, o conselho chegar com o menino e assim, porque o pai pediu para ser acolhido. Então pediu para dar uma voltinha no acolhimento, que a gente, né, numa estrutura assim, de 100 meninos em aldeias. Olha, dá uma voltinha com o menino e entender o que ele tem dentro de casa. Como se os meus acolhidos fossem, estivessem no zoológico, né? Ou fosse diferente daquele menino. Então, gente, a gente já viveu muito, assim, eu estou olhando aqui, porque a rede de serviço de acolhimento que você está chegando agora, ela é velha, né? Só eu tenho 15 anos, aí você olha e fala mais. Não, velha não é isso. Tá certo, não, experiência. Antiga. Antigo, um negócio Porque você falou que a coitada da Natália acendeu a voz depois que foi uma avó, porque ela trabalhava no centro de acolhimento. Né? Eu falei, meu Deus, Natália. Gente, como é que mais eu coloquei aqui? Próximo. Só isso a gente colocou? Não, a gente já tinha passado, não? faixa etária. Não. Não vai mais. Acho que já acabou. Posso fazer?